Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim, no mundo terás aflições, dor, medo, sofrimento. No mundo terás aflições, frustrações, decepções, câncer, morte, cegueira, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, abandono, retrocesso, divórcio, falência. No mundo terás perigo, guerra, esterilidade, espada, prisão. No mundo terás problemas, crises, saudade, solidão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. A riqueza nem sempre é dos prudentes e a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte a todos pertence. E no silêncio e na solidão você duvida. Aí você desconfia, porque Deus te ama, mas Ele não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem ao próprio Filho poupou. E Jesus sabe o que é padecer em aflições. Jesus orou em grande agonia, e nem por uma hora os discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, a sua pele foi dilacerada, e com uma coroa de espinhos a sua cabeça foi coroada. Sobre suas vestes lançaram sorte, e ele carregou nos ombros instrumento da própria morte. O seu corpo em chagas foi moldado como um vaso na mão de um oleiro. E assim, Jesus foi erguido, pregado, crucificado no vil madeiro. Entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido por uma iminente asfixia. Ele enfrentou a dor, o martírio, o pecado da humanidade e todos os seus desgastes. E como filho, clamou: meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Morrendo assim, de forma atroz, Jesus entregou o teu espírito ao Pai, cumprindo a sua obra de morrer por todos nós. Apenas um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinha. Você não enfrenta nada sozinho. Deus não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu a sua própria presença todos os dias. Olha para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olha de novo, e a cruz está vazia. Olha para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olha de novo, e o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou.
olha para o céu e veja Jesus assentado à direita de Deus. Olha de novo. Em breve Ele não estará mais lá, pois Ele descerá para buscar você. Filho amado, igreja amada, foi, é e sempre será por você, para que você tenha vida, qualidade de vida e vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama e você pode confiar no amor que Ele sente por você. Como não se emocionar diante de uma tão linda história como esta? Cada parte deste culto, cada canção aqui executada, cada detalhe, cada fala, atribuem o real sentido do que é a Páscoa. E mais uma vez, a igreja se vê andando na contramão de uma sociedade muito materialista, de uma sociedade que não consegue compreender em profundidade as verdades bíblicas, aquilo que Deus preparou de antemão para cada um deles. E o fato da sociedade não compreender a mensagem de Deus, não discernir, porque ela se discerne apenas espiritualmente, faz com que esta mesma sociedade queira atribuir aos elementos sagrados outros valores menores. Então, na Páscoa se fala sobre chocolate, na Páscoa se fala sobre coelhinhos, na Páscoa se gasta dinheiro, na Páscoa se presenteia pessoas. E na Páscoa, a sociedade esquece o real sentido daquele momento cruel em que o Senhor foi levado à cruz do Calvário. Morri por ti na cruz, que fazes tu por mim? A voz de Philip Paul Bliss continua ecoando aos nossos ouvidos ainda hoje, quase 2 séculos depois, porque essa música foi escrita por volta de 1850. E ela nos leva a uma reflexão muito importante. Entendemos o que aconteceu? Está claro para nós qual o significado da morte e da ressurreição do Senhor Jesus? E se está claro, que importância damos a isso? Quanto este evento altera a nossa vida, a nossa experiência neste mundo? Qual a importância desses 2 fatos tão incríveis? Esses fatos que merecem o destaque. Primeiro, a morte. Há no meandro dessa extraordinária história da morte e da ressurreição de Jesus uma pergunta que de tempos em tempos é suscitada: quem é o responsável direto pela morte de Jesus? Sim, quem é? Quem é o culpado? Senhores e senhoras, vamos compor aqui um tribunal, vamos estabelecer aqui um júri, vamos aqui ouvir testemunhas de defesa, vamos aqui ouvir testemunhas de acusação. Por que este homem bom foi morto? Quem está por trás disso? Quem se utilizou de uma malignidade tão grande ao ponto de tirar a vida de alguém que veio justamente para doar a vida? Quem está por trás deste ato? Alguém vai se levantar e vai dizer: Judas, o Iscariotes. Ele é o traidor. Ele beija Jesus. Ele está perto de Jesus por 3 anos seguidos.
Ele acompanha o Mestre em todas as experiências aqui vividas no seu ministério. Curas, milagres, restauração de vidas, alimento, água, bondade expressa o tempo todo. Judas participa de tudo isso. E me parece aqui se estabelecer como representante daqueles cuja raiz é muito curta, muito pequena. Aqueles que não conseguem viver em profundidade o Evangelho. E qualquer decepção que enfrentam, abandonam tudo e, se possível, se colocam como oponentes de Jesus. Gente que blasfema da fé, gente que se afasta de Deus, se afasta de Cristo, se afasta da igreja, se posiciona contrariamente a tudo que tem a ver com o cristianismo. Judas é o representante de todos esses. Seria ele o culpado? Não, alguém vai gritar. Quem matou Jesus foram os soldados romanos. Eles eram os fiéis cumpridores do poder público, ainda que injusto. Mas o que importa? O importante é que alguém tenha a espada na mão. O importante é que alguém esteja a postos cobrando. Quem está fazendo certo? Quem está fazendo errado? Vamos punir, vamos ferir, vamos castigar. Então, com requintes de crueldade, eles se lançam unânimes contra Jesus. Batem nele, o ferem, derramam o seu sangue, impiedosamente. Seriam os soldados romanos os culpados? Não, alguém dirá. Eles não agiram por si mesmos, eles foram orientados pelos sacerdotes judeus. Os sacerdotes judeus. Os homens mais religiosos, aqueles que deveriam ser exemplo de piedade, aqueles que deveriam ser exemplo de amor, de um legado, mas são líderes religiosos frios, calculistas, hipócritas, com a mente cheia da lei, mas totalmente vazia do real sentido da graça que era pregada insistentemente através da vida do Senhor Jesus. Então eles querem que Jesus morra, porque eles não querem que Jesus assuma o seu lugar, e a popularidade de Jesus está em ascendência. Quem é o culpado pela morte de Jesus? Alguém dirá, foi Barrabás. Barrabás é o representativo dos criminosos. Barrabás é aquele homem que sabe tudo o que fez de errado na sua vida. Quantas vezes ele feriu, quantas vezes ele machucou, quantas vezes ele matou, quantas vezes ele cometeu latrocínio. Ele sabe por que ele vai ser condenado. Mas de repente é dada ao povo, por razões diversas, a possibilidade de prender ou de soltar Barrabás. E Barrabás olha para aquilo tudo e diz, eu quero ser solto. Condenem este homem. Não me interessa se ele é justo. Não me interessa se ele nada fez por merecer. Que ele seja condenado. Porque o que importa é a minha vida, e a minha história, e os meus problemas, e a minha liberdade. Eu quero ser livre. Então alguém dirá, sim, Barrabás é o responsável. Não, outro vai dizer, claro que não. O responsável pela morte de Jesus é Pilatos. Pilatos é o governador romano. Arrogante. Os olhos de Pilatos são postos sobre Jesus, com um grau de ironia que irrita qualquer pessoa. Cheio de si, tomado da sua presunção, Pilatos diz a Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para prender e matar você, mas eu também tenho autoridade para soltar você e deixar você livre? No momento Jesus nada lhe diz.
E mais tarde, debaixo da insistência dessa pergunta, Jesus diz a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Nenhuma. Mas Pilatos é um pouco covarde. Ele está com um olho no condenado e um olho na população. É um período pré-eleições. Ele precisa fazer alguma coisa que agrade o povo. Então ele encaminha Jesus a Herodes. Herodes é o chamado rei dos judeus, uma farsa. Herodes não tem linhagem entre o povo de Israel. Foi estabelecido como rei pelo governo romano para ser uma espécie de apaziguador daquele povo que tem um Deus que já fez grandes coisas no passado e o atual centro do governo. Tem que haver alguém que faz essa mediação. Então Herodes usurpa desta posição e se transforma no rei dos judeus. Recebe a acusação de Jesus. Olha para Jesus. Olha para o povo e diz: não vi nada nele que o condenasse. Mas vocês têm o governador de vocês, vocês têm as suas próprias leis, vocês têm a sua própria religião, se virem, façam o que quiser. E despacha Jesus de volta para Pilatos. Herodes também lava suas mãos. E dessa forma, há de se imaginar que ele também é culpado pela morte de Jesus. Então Pilatos coloca aquele Barrabás diante do público, de um lado, e do outro lado coloca Jesus, e olha para toda a multidão e diz: e aí, gente? Diz o ditado popular que vox populi é vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Então vamos lá, o que vocês querem? Soltamos Barrabás e prendemos Jesus, ou prendemos Jesus e soltamos Barrabás? O que nós fazemos? E o povo diz: solte Barrabás, solte Barrabás. E ele diz: ótimo, vocês resolveram. E quanto a esse Jesus, o que é que nós fazemos? E pasme, a mesma multidão que 3 dias atrás estava clamando na entrada de Jerusalém: bendito é o que vem em nome do Senhor. A mesma multidão agora começa a gritar: crucifica-o, 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 crucifica-o. Sim, as pessoas são culpadas pela morte de Jesus. Alguém dirá. E elas nos representam. Se fosse em 2018, talvez estivéssemos lá. Teríamos também ficado em dúvidas se aquele camarada que entrou em Jerusalém montado num jumentinho é de fato grande rei. Ele não tem aspecto. Ele parece ser simplório demais, ele parece ser humilde demais. Ele não entra num grande animal. Ele não entra vestido de uma armadura e portando armas bem forjadas na sua mão. Ele entra em Jerusalém como um coitado. Então alguns de nós diríamos: realmente eu estava lá, eu disse até bendito é o que vem em nome do Senhor, mas eu fiquei em dúvida. E depois que ele foi preso, condenado, exposto ao público, e não reagiu, não fez nada, não tomou uma atitude, não tomou uma postura, então eu desisti de crer nele. Crucifica esse camarada, tira a vida dele, ele não me parece ser quem ele disse que era. Quem é o culpado pela morte de Jesus? Eu vou desvendar esse mistério para você, através de uma passagem bíblica. João 10,
a partir do verso 11. João, capítulo 10, a partir do verso 11. Preste bem atenção no que Jesus Cristo, o Senhor, diz nesse texto. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, aquele que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário ouve o mercenário foge porque é mercenário. E ele não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente, voluntariamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato recebi do meu Pai. Quem foi o culpado pela morte de Jesus? O próprio Jesus. Senhores, acredito em vocês. Você vai dizer: mas pastor, você deu uma lista de pessoas aí que estiveram envolvidas nesta trama, gente cheia de amargura no coração, gente sem esperança, gente maldosa, e você diz que Jesus é o culpado? Eu não estou dizendo, ele diz. Jesus poderia ter fugido da cruz. Ele poderia sim ter negado fazer o sacrifício que fez por nós. Ele não precisava ter morrido na cruz. Ele poderia ter rogado ao Pai uma miríade de anjos no momento em que ele foi preso e estava para ser colocado na cruz. Ele poderia ter invocado e pedido uma miríade de anjos e destruído com todo aquele cenário e acabado definitivamente com tudo. Aliás, ele tinha o poder, naquele momento, de destruir a humanidade inteira, de acabar com todas as coisas, e dali para frente não haveria mais vida sobre a face da terra. Mas ele não é um mercenário, ele é um bom pastor. O bom pastor não foge, o bom pastor fica. O bom pastor não abandona, o bom pastor protege. Então ele vem e voluntariamente oferece a sua própria vida por mim e por você. Sabe, durante muito tempo eu pensei na perspectiva de que a humanidade é culpada da morte de Jesus. É claro, eu sei disso, todos nós sabemos. Ele tomou sobre si as nossas culpas, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós conhecemos muito bem o texto de Isaías. Mas o dia que eu li esse texto e percebi que Jesus poderia não ter morrido, poderia ter recusado a cruz, recusado o Calvário, recusado beber aquele cálice, ele poderia ter deixado de lado. Mas ele não fez isso. Ele leva a sua missão até o fim. Os cordeiros aos milhões foram mortos no passado. Virou uma prática entre as pessoas.
uma prática bizarra. Havia os pecados, ninguém se arrependia dos seus pecados, ninguém sentiu peso, mas nas festas, pegavam lá, escolhiam lá um cordeiro manco, velho, doente, lançavam mão daquele cordeiro que não faria falta ao seu rebanho, e o colocavam sobre o altar, e queimavam aquele cordeiro, oferecendo um culto morto a um Deus que eles nem sabiam quem era. E o Senhor do céu viu essa maldade intrínseca do coração humano, esse ser humano tão arrogante, esse ser humano tão independente, esse ser humano que age de maneira tão sórdida, às vezes tão cruel, que somos eu e você. E o Senhor sabia que o sangue daqueles cordeiros não poderiam mais purificar os seus pecados. Aprove ao Senhor que fosse sacrificado no altar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Somente Ele, ninguém mais, somente Ele. E não é por alguns, não é pelos cristãos, não é pelos crentes batistas, ou pelos presbiterianos, ou pelos assembleianos, ou pelos católicos, mas é por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro aspecto dessa história tão extraordinária. O segundo tem a ver com a ressurreição. Porque Jesus é colocado naquele túmulo, passa ali 3 dias, e 3 dias depois, de maneira gloriosa, ele sai daquele lugar, a morte não pode detê-lo, aquela enorme pedra é rolada para longe e o rei volta à vida. Paulo precisa ensinar os crentes da cidade de Corinto, porque eles estão sendo enganados por várias filosofias e por religiosos que estão dizendo: a ressurreição não aconteceu, a ressurreição foi uma farsa, a ressurreição não foi verdadeira. Vocês pagaram os soldados para que eles rolassem a pedra, tirassem o corpo de Jesus dali, e os discípulos esconderam esse corpo em algum lugar. Pessoas foram subornadas para fazer isso. E aqueles cristãos começaram a duvidar: será que de fato Jesus ressuscitou? Que evidência nós temos? Que provas temos nas mãos? E Paulo, com toda a sabedoria, sendo ele uma testemunha viva, ocular, do Jesus ressuscitado, do Jesus que voltou à vida, deixa aqueles irmãos um extraordinário legado, que é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler aqui do verso 12 até o verso 19. E você vai notar que Paulo não está preocupado em provar cientificamente ou de qualquer outra forma a ressurreição do Senhor. Ele apenas fala sobre ela e orienta aqueles cristãos para que, a partir da ressurreição, retomem a esperança no seu coração. 1 Coríntios 15, verso 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Olha bem o raciocínio dele. Ele diz: olha, alguns estão ensinando vocês que a ressurreição não existe, que a ressurreição de Jesus não foi o fato, que a ressurreição dos cristãos não é uma realidade. Então, se a ressurreição não é uma realidade, a nossa fé é vã. Verso 14. A nossa pregação é inútil, também no verso 14. Não temos mais esperança. Os que dormiram estão totalmente perdidos. Verso 18. O nosso testemunho será uma farsa. Verso 15. Os nossos pecados não foram de verdade perdoados. Verso 17. E ele encerra esta palavra dizendo: olha, que expectativas você tem sobre Cristo Jesus? Eu trago essa pergunta para você hoje, em 2018, aqui no templo da Igreja Batista Metropolitana em Salvador. Que expectativas você tem dessa relação com Deus na sua vida, na sua experiência e na sua história? Que Ele resolva todos os seus problemas? Que a sua vida seja uma vida tranquila, sem lutas, sem dificuldades? Que Deus coloque as pessoas que você quer perto de você, que vão amar você, vão cuidar de você, que Deus dê bens a você e Ele conserve a sua saúde em pleno estado? E se Ele não fizer isso? E se essas coisas não acontecerem como você imagina? E se as aflições do mundo atravessarem a avenida da sua história? Você desistirá? Você dará um passo atrás? Como aqueles cristãos de Corinto, você vai dizer: tudo bem, nós cantamos, nós celebramos neste culto a Páscoa do Senhor, falamos da sua ressurreição, mas isso nada tem a ver comigo, eu continuo aqui com os meus problemas. Eu quero dizer para você que a nossa esperança em Cristo não se estende só a esta vida, mas muito além dela, transcende dela e se estende por toda a eternidade. Por isso, quando Jesus chega para Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, ao qual Jesus iria ressuscitar, e ele diz a ela: Marta, não tema, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Foi a pergunta que Jesus fez a Marta. Você crê? E eu faço a você. Você crê nisso? Você crê que Jesus venceu os grilhões da morte? E porque Ele venceu os grilhões da morte, Ele pode nos vencer, Ele pode vencer os nossos pecados, Ele pode vencer as nossas lutas interiores, Ele pode vencer as nossas tentações, e não importa o que nos aconteça, Jesus nos fará vitoriosos acima da morte. Então não seremos detidos num túmulo. Podemos partir desta humanidade a hora que Ele bem achar. Não importa onde o nosso corpo será colocado. Chegará o dia, segundo a promessa de Deus, em que deste lugar nós seremos retirados e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então eu quero convidar você, antes de participarmos da ceia do Senhor, a mais uma vez celebrar, junto com todo o coro, este grande amor do Senhor Jesus. Enquanto o coro estiver cantando esta linda canção que fala sobre o amor de Cristo, olhe para a letra dessa música e pense: meu Deus, eu sou merecedor disso? Seria eu merecedor de um tão profundo amor? Claro que não. Eu espero que a letra dessa música traga algumas lágrimas aos seus olhos. Leve você a uma reflexão profunda de quem você é, de como você está vivendo. E a exortação que temos da parte de Deus ao participarmos da ceia do Senhor é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tome esse momento como um momento de reflexão na sua alma. Olhe para a letra desta música e pense no grande amor de Jesus que está sobre a sua vida e a sua experiência.
demonstrou plena graça. Lá na cruz, seu sangue derramou. Seu amor tão cativante, ao me envolver, fugir não posso. Meu coração grato proclama que grande amor de pastores estarão me acompanhando neste momento, bem como todos os líderes da nossa igreja, líderes de grupos, de ministérios que estão entre nós. Momento da ceia do Senhor.
A ceia é uma grande oportunidade de reflexão que nos foi deixada como um legado por Cristo Jesus. A intenção do Senhor em nos dar a oportunidade de participar desta mesa foi justamente, por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer, foi justamente para que a gente não viesse viver a nossa vida neste mundo como se houvesse um divórcio, uma separação entre o domingo e os demais dias da semana. A intenção do Senhor era que nós pudéssemos olhar para dentro de nós mesmos com profundidade, relembrando a morte de Jesus, relembrando o seu sacrifício na cruz, relembrando a sua ressurreição e dizendo mais uma vez: Deus, eu estou inteiramente comprometido com tudo isso. Você é capaz de dizer isso nessa noite? Será que nós teríamos uma tendência de ser como Judas Iscariotes, de ter andado lado a lado com Jesus, de ter visto Jesus fazer coisas tão incríveis na nossa vida e na vida de outras pessoas, e de repente, por um momento, nós perdêssemos isso e nos acostumássemos com uma senda que parece ser a mais normal de todas, mas é a trilha dos sacerdotes judeus? Ou será que o nosso cristianismo é autêntico? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, extasiado diante do seu grande amor, envergonhado por causa dos seus próprios pecados? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se viu quebrantado na alma, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim? É isso que vamos fazer nesse momento. Eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos servir juntos o pão e o vinho. Vamos servir o cálice representando o sangue de Jesus, e vamos servir o pão representando o seu corpo ferido na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas antes disso, eu quero que você faça uma breve reflexão no seu coração, que você olhe para dentro de si mesmo agora. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus ama o humilde de coração. Deus ama aquele cujo coração está quebrantado na presença dEle. É importante que o nosso coração seja quebrado diante de Deus, para que nós não venhamos a nos endurecer pelo engano do pecado. O pecado endurece o nosso coração. O pecado cauteriza a nossa consciência e nos afasta do Senhor. Você pode ser um religioso, você pode estar dentro de uma igreja todos os domingos, sem de verdade estar tendo comunhão com o Senhor. E hoje Deus nos chama ao arrependimento, constrangidos pelo seu amor, não ameaçados. Ele não está com uma espada na mão dizendo: ou você recebe minha palavra, ou eu lhe envio ao inferno. Não. O que nós temos agora é o grande amor de Jesus derramado sobre nós. Com muita clareza. Confesse seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você pode e deve confessar os seus pecados a Deus. Talvez você tenha que confessar o seu pecado a pessoas contra as quais você falhou, errou, pecou. Talvez você tenha que confessar o seu pecado a um líder espiritual, a um mentor, porque você o vê recorrentemente na sua vida, na sua alma, e você mesmo não sabe lidar com ele. Você precisa de auxílio e não pode caminhar só. Essas são as 3 dimensões da confissão: a Deus, as pessoas a quem nós ofendemos, e quem sabe alguns líderes espirituais, alguns mentores, alguns irmãos em Cristo que nos ajudarão, a um grupo pequeno. Quem sabe você vai ter coragem de chegar no seu grupo pequeno e abrir seu coração e humildemente falar o que está acontecendo com você, quem você de verdade é. Mas aproveite essa oportunidade aqui agora para celebrar diante de Deus e para dizer: Senhor, lava os meus pecados em nome de Jesus. Lava os meus pecados. Se você é um crente em Cristo Jesus, de fato você é um crente convicto, um cristão convicto,
Se você entregou o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele conduza a sua vida e a sua experiência, e você está submisso a Ele, se você é obediente à palavra de Deus e tem se esforçado para viver pautado nela, se você é membro de uma igreja, você faz parte de uma comunidade cristã, e você tem comunhão com os seus irmãos, se você foi batizado, conscientemente batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando seu público testemunho de fé, você pode e deve participar da ceia do Senhor, somente nessas condições. Então eu quero convidar todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor, para que se coloquem de pé neste momento, e todos irão receber os 2 elementos da ceia. Você vai receber o pão e vai receber o vinho. E no momento em que você receber pão e vinho, você vai se assentar e aguardar até que todos nós sejamos servidos e todos nós então possamos participar juntos da mesa do Senhor. Teu sangue vertido na cruz demonstra teu amor, fala da redenção e vem nos defender. Somos purificados, este é o teu sangue, Jesus. Teu sangue vertido na cruz demonstra teu amor,
Reconheça ao Senhor o seu grande amor, este infinito, imensurável amor de Deus derramado sobre nós. Não tenha medo de confessar os seus pecados. Seja honesto com Deus. Seja sincero com o Senhor. Não podemos esconder nada do Senhor. Ele conhece o nosso pensamento de longe. Sabe das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas tendências. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nos criou. Ele conhece seu coração, Ele conhece seus pensamentos. Abra o seu coração diante do Senhor. Derrame diante dEle a sua alma. Diga que você depende dEle. Confesse sua plena, absoluta dependência de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Você não pode salvar a si mesmo. Você não será salvo pela sua própria justiça. Você pode até tentar enganar as pessoas e tentar enganar a si mesmo, mas eu e você não podemos enganar o Senhor. Derrame sua alma diante do Senhor hoje. Lembre-se desse grande amor, desse tão extraordinário amor. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Até quando o Senhor vai continuar investindo na nossa vida e nós não reagiremos a isso? Até quando retardaremos o que Deus quer fazer através da nossa história? E abriremos mão de oportunidades que Ele tem colocado diante de nós? Não é justo, irmãos. Diante do amor de Jesus não é justo. Por isso confesse seus pecados. Reflita na sua alma. Reflita dentro de você sobre este momento tão significativo, tão solene, tão necessário a nossa relação com o Senhor. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Te louvamos, Senhor, pelo pão do céu que nos foi dado, que sacia a nossa fome. Te louvamos, Senhor, pelo teu corpo ferido, massacrado na cruz do Calvário, para nos livrar dos nossos pecados. Comamos todos juntos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós te exaltamos pelo teu sangue ferido, derramado na cruz do Calvário. Nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Não há nada, Senhor, nada que possamos fazer que não possa ser lavado pelo teu sangue. Por isso, como teu povo, nós nos humilhamos diante do Senhor e tornamos este momento ainda mais sagrado, ainda mais solene, dizendo: não é por nós, não é pela nossa força, não é pela nossa justiça, é por tua graça, é por tua misericórdia. Foi o Senhor que nos alcançou, é o Senhor quem nos tem lavado com o teu próprio sangue, Senhor. Bendito seja o teu nome. Tomemos todos juntos este cálice.
O texto diz que o Senhor nos deixa a ceia e que todas as vezes que dela participamos, anunciamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais importante e desejável que deve estar no coração de um cristão do que o seu encontro com o Senhor. É isso que nós vamos encerrar este culto, cantando junto com o coro, a volta do Senhor, aquele momento tão especial, tão feliz, quando o Senhor descerá do céu, entre as nuvens, e todo olho o verá, e Ele virá para restaurar a sua igreja, para tomar o seu povo, para arrebatar aqueles que lhe pertencem. Vamos, portanto, acompanhar esta última canção desta noite. Vamos ficar em pé? Que venha o Senhor Jesus. Ora vem o Senhor Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, as consolações, a plenitude do Santo Espírito de Deus, sejam derramados em profusão sobre todos, para a glória do Senhor. E todos os que recebem esta bênção, digam amém.
Amém. O Senhor é contigo. Vamos em paz. Em nome de Jesus, não se esqueça. Em breve o Senhor virá. Vamos em paz. Deus abençoe sua casa e toda a sua família.